Olá, eu sou a professora Inaya Rosa e hoje nós vamos ter a nossa aula de História. Sobre o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre os lugares que fazem parte da nossa história. Quais serão esses lugares? Vamos conhecer alguns? Esses lugares, eles estão na nossa cidade, certo? Eles são ruas, prédios, praças, escolas, monumentos, museus. Esses lugares fazem parte da nossa história. Por quê? Porque cada um deles tem uma história para contar. Fazem parte de todo um caminhar, de toda uma evolução do tempo da história da nossa cidade, do nosso estado, certo? Então, a Pro trouxe para vocês alguns desses lugares, porque nós temos muitos, né? Então, eu trouxe alguns para que a gente possa conhecer um pouquinho da história de cada um deles. Vamos ver qual que a Pro trouxe aqui para vocês conhecerem? Vamos às ruas. Em Campo Grande, existem muitas ruas, mas algumas têm um destaque maior do que outras. Vamos conhecer algumas da nossa cidade? Ruas estão por todas as partes, né? Isso a gente já sabe. Só que algumas delas têm destaque. Por quê? São avenidas principais, são lugares onde pessoas circulam em maior quantidade, carros, ônibus, outros meios de transporte. Então, são ruas que têm uma história para contar, porque são mais antigas. Então, eu trouxe aqui 3 principais ruas da nossa cidade de Campo Grande. Vamos ver cada uma delas? Olha lá, Avenida Afonso Pena. A Avenida Afonso Pena, ela recebeu esse nome em homenagem a um importante político brasileiro, certo? Ela é uma avenida bem extensa e tem uma grande circulação de veículos e pessoas, certo? Avenida Mato Grosso, também é uma avenida bastante extensa, que corta toda a cidade de Campo Grande, assim como a Avenida Afonso Pena. A Avenida Mato Grosso recebeu esse nome em homenagem ao estado na época que era só Mato Grosso, não se chamava ainda Mato Grosso do Sul. Então, por isso, ela recebeu na época esse nome de Avenida Mato Grosso. E a Rua 14 de Julho, que hoje é a rua principal do comércio de Campo Grande. A Rua 14 de Julho, ela recebeu esse nome em homenagem à queda da Bastilha, que foi um fato histórico muito importante para a humanidade. Então, aos poucos, ela foi se tornando a Rua do Comércio de Campo Grande. Ela já não começou assim como uma rua comercial, ela foi se tornando aos poucos. Hoje ela está revitalizada e muito mais bonita aos nossos olhos. Bom, então essas foram as 3 principais ruas, mas como a Pro falou, nós temos muitas outras em Campo Grande. Prédios. Agora, alguns prédios que nós temos na nossa cidade que tem uma história para contar. Toda cidade conta sua história através de seus prédios históricos. Vamos conhecer alguns em nossa cidade? Esses prédios não são aqueles em que as pessoas moram, certo? Aqueles que a gente encontra nos bairros ou no centro da cidade, não são desses que eu estou falando. São prédios históricos, importantes para a história, certo? Que fazem parte do patrimônio cultural, da história da cidade, ok? Então, nós temos aí 3 prédios também. A Morada dos Baís, o Mercadão Municipal e o Complexo Ferroviário. Olha lá, Morada dos Baís. A Morada dos Baís, ela está localizada na Avenida Afonso Pena.
É uma estrutura que pertenceu à família Baís. Também conhecida, já foi chamada também de Pensão Pimentel. A morada dos Baís foi construída em 1918. Olha como é um prédio bastante antigo, né? Então, ela fez parte dessa família, né? E hoje é um patrimônio histórico de Campo Grande e faz parte do Centro Cultural do SESC. Hoje lá é um centro de cultura, onde funciona tem alguns eventos culturais, algumas coisas nesse sentido, certo? Mercadão Municipal, esse muita gente conhece, né? Lá nós podemos encontrar muitas mercadorias. Podemos encontrar frutas, legumes, queijos, doces, muitas variedades de produtos, né? E o Mercadão Municipal, ele foi inaugurado em 1958, certo? E à frente do Mercadão, nós temos também o pessoal que é do povo indígena, que também vende suas especiarias ali na frente, né? Então, nós podemos encontrar ali alguns produtos, como frutas, algumas coisas que são típicas, né, do povo indígena, que a gente pode encontrar ali também em frente ao Mercadão Municipal, que é um prédio também muito antigo na nossa cidade. E por último, a estação ferroviária, que hoje já não funciona mais como ferroviária, né? Porque nós não temos mais o trem circulando na cidade como na época em que ela foi construída, em que ela foi estruturada. A estação ferroviária, ela tem uma arquitetura inglesa, né? É uma das poucas do nosso Brasil que ainda possui essa estrutura, certo? Ela tem essa característica. E ela foi inaugurada em outubro de 1914. Olha como ela é bastante antiga. E hoje ela funciona também como um centro cultural, né? Lá várias instituições podem apresentar, expor alguns materiais de artesanato, dança, música, vários tipos de espetáculos culturais, certo? Então, hoje, a estação ferroviária, ela já tem essa outra função, mas também faz parte dos nossos prédios históricos de Campo Grande, certo? Esses foram alguns dos prédios que a Pro trouxe para vocês. Agora, as praças. Praça é um lugar que todo mundo gosta, né? Porque é um lugar tranquilo, ao ar livre, aonde podemos passear, crianças podem brincar, correr, não é? Podem se divertir nos parquinhos que tem em algumas praças. Só que nós temos algumas praças que são destaque também. Não é só as praças que estão nos bairros, né? Que muitos dos bairros de Campo Grande possuem praças, mas nós temos algumas em destaque. Olha lá, em praticamente todos os bairros existem praças, mas temos praças mais conhecidas na cidade. Vamos ver algumas delas? Eu trouxe para vocês a Praça Ari Coelho, certo? Que é uma praça que foi inaugurada em 1954 e recebeu esse nome em homenagem ao prefeito da época, certo? Que na época o prefeito se chamava Ari Coelho e a praça foi dada o nome foi dado em homenagem a ele. E no local onde é a Praça Ari Coelho, foi o local do primeiro cemitério do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande, que ficava próximo à Igreja Santo Antônio. Né? Olha só que curioso. Então, ali onde é a Praça Ari Coelho, foi o local desse primeiro cemitério do Arraial de Santo Antônio, quando a cidade ainda nem era chamada de Campo Grande somente. Temos a Praça das Araras,
que fica localizado no complexo chamado Cabeça de Boi, né, mais conhecido como Cabeça de Boi. Ela já foi chamada de Praça da União, mas hoje é conhecida como Praça das Araras, foi dado esse nome devido à escultura das araras que está centralizada na praça, certo? A Praça das Araras, ela foi inaugurada com essa característica em 1964, ok? É uma praça bem bonita, bem vistosa, onde as pessoas gostam de tirar foto, gostam de visitar aqui em Campo Grande, principalmente as pessoas que vêm de fora. Vamos para a próxima, que é a Praça do Papa. A Praça do Papa, ela recebeu esse nome, por quê? Porque o Papa João Paulo II, quando veio a Campo Grande, rezou a sua missa neste local. Então, o local ficou conhecido como a Praça do Papa. Só que é uma praça onde são realizados eventos musicais, eventos festivos, então ela serve basicamente mais para isso, certo? Mas é uma praça bastante conhecida, que inclusive tem até uma estátua, né, um monumento em homenagem ao Papa João Paulo II. Agora nós vamos às escolas. Escolas também são prédios importantes para a nossa história, certo? Algumas têm histórias para contar. Por quê? Porque são mais antigas, porque aconteceram coisas mais diferentes com aquele lugar. Então, nós temos mais história para contar daquilo ali. Vamos ver por que esses prédios dessas escolas têm história para contar. As escolas são prédios de grande importância histórica para uma cidade. Vamos conhecer algumas escolas antigas que fazem parte da nossa história. Escola Bernardo Franco Baís. Essa escola é a escola em funcionamento mais antiga de Campo Grande. Ela foi inaugurada, ela começou a funcionar em fevereiro de 1932, certo? Ela está em funcionamento até hoje e é um patrimônio histórico de Campo Grande, ok? Então é uma escola muito antiga e muito bem conservada. Até hoje nós temos alunos que estudam nessa escola. Escola Municipal Oswaldo Cruz. Essa escola, ela está localizada, inclusive, próximo ao prédio do Mercadão Municipal, né? Quem for ao Mercadão Municipal pode verificar que a Escola Municipal Oswaldo Cruz está logo ao lado do Mercadão. É o prédio escolar mais antigo de Campo Grande, né? Ele foi construído em 1920, no ano de 1920. Então, ele tem o prédio mais antigo. Durante alguns anos, a escola deixou de funcionar como escola e passou a fazer parte do Hospital de Santa Casa. Mas, em 2010, voltou a funcionar como escola municipal. E hoje atende mais ao público adolescente, certo? Então, nós vamos agora à Escola Estadual Maria Constância de Barros Machado. Por que a Pro trouxe essa escola? Essa escola estadual, ela tem um diferencial na arquitetura dela. Por quê? No projeto dessa escola, nós tivemos a participação de um importante arquiteto que hoje já não é mais vivo, ele já faleceu, mas foi uma pessoa muito importante para a história do Brasil, né? Que foi o Oscar Niemeyer. E ele fez parte do projeto da Escola Estadual Maria Constância de Barros. Ele fez a parte do projeto de arquitetura. O que significa isso, Pro? Ele ajudou no desenho, ele assinou, ele fez também o desenho da escola, certo? E essa escola, ela foi inaugurada no aniversário de Campo Grande, no ano de 1954. Também é uma escola bastante antiga, né? Agora vamos aos monumentos. O que são monumentos? Vamos ver? Monumento é algo que representa pessoas ou fatos da história. Vamos conhecer alguns monumentos da nossa cidade para entendermos melhor. Vamos lá? Monumento aos pioneiros. Esse monumento
conhecido também como Carro de Boi, ele está localizado entre os córregos Prosa e Segredo. É um grande painel, né, que simboliza a chegada da população urbana a Campo Grande. Ele tem o desenho do carro de boi, que foi o meio de transporte que a família e José Antônio Pereira utilizaram para vir para a nossa região, né, quando chegaram aqui e se instalaram para começar a população a urbanizar a região onde hoje é Campo Grande. Então, esse monumento simboliza esse fato, ok? Obelisco. Obelisco é uma homenagem aos fundadores, né, ao fundador de Campo Grande, né? Ele é um monumento que também é muito antigo, foi inaugurado no aniversário da cidade no dia 26 de agosto de 1933, ele foi inaugurado. E também faz parte do patrimônio histórico da cidade de Campo Grande, ok? Ele fica localizado entre as ruas, ele fica no centro da rua Avenida Afonso Pena e da rua José Antônio Pereira, certo? Ele fica bem no centro, bem no meio dessas duas ruas, do cruzamento das duas ruas. E o relógio central. O relógio central, o primeiro relógio central, que é esse que tem na nossa imagem, ele foi construído no ano de 1933 também, assim como o obelisco, né? E ele funcionava normalmente, as pessoas se orientavam por ele, as horas eram reais, funcionava normalmente o relógio. Só que, com o passar, ele se localizava na Avenida Afonso Pena, entre Afonso Pena e 14 de Julho, ficava bem ali no meio também das duas ruas. Só que com o passar do tempo, com o progresso, quando foi aumentando o número de pessoas, carros, tudo na cidade, ele começou a ficar num local que não era viável, não era legal das pessoas circularem por ali. Aí, em 1970, ele foi retirado, certo? Deixou de existir na Avenida Afonso Pena, ali no local onde ele ficava. E agora, com a revitalização da Rua 14 de Julho, foi feita uma réplica, né? O que é réplica? Uma cópia do relógio original, certo? Então, nós temos ali agora, no mesmo local, na Avenida Afonso Pena, com a 14 de Julho, uma réplica, uma cópia do que era o nosso relógio central, ok? Então, ali hoje, quem passar por esse local pode ver como é o relógio que funcionava desde o ano de 1933. Museus. Os museus. Pensa que na nossa cidade não tem museus? Tem, e eles são de livre acesso. Nós podemos visitá-los sem compromisso, alguns deles com entrada gratuita. Outros, até nós temos que pagar às vezes uma pequena taxa para manutenção do local, mas nada que a gente não possa tirar um tempo livre para frequentarmos esses lugares para conhecer um pouco da nossa história, certo? Os museus têm exposições que proporcionam uma viagem pelo tempo e pela história. Vamos conhecer alguns deles? Vamos lá. Museu José Antônio Pereira. Esse museu vai trazer um pouco mais sobre a história da família de José Antônio Pereira e da nossa história, né, do início de Campo Grande. Ele é um museu que é localizado numa área onde ele tem uma característica, olha lá, pela foto a gente consegue perceber, de uma zona rural, certo? Tanto que ele foi construído numa região onde era uma fazenda, chamada Fazenda Bálsamo. Ele foi inaugurado no ano de 1983, não faz tanto tempo assim, mas ele tem essa característica rural e é um museu muito interessante, muito importante para a nossa história e muito legal de ser visitado. Museu das Culturas Dom Bosco, também conhecido como Museu do Índio, certo? Foi inaugurado no ano de 1951 pelos padres salesianos. Esse é o Museu José Antônio Pereira.
O Museu José Antônio Pereira, ele tem características rurais, né? Pela foto nós podemos ver que ele foi construído numa região que antigamente era uma fazenda, conhecida como Fazenda Bálsamo, certo? Ele foi inaugurado no ano de 1983. O museu traz um pouco mais da nossa história, né? Quando foi a família de José Antônio Pereira, quando chegou aqui, ele traz mais da fundação da nossa história, quando tudo começou, certo? Então, é um museu que vale a pena ser conhecido, vale a pena ser visitado. Agora, nós temos a oportunidade de conhecê-lo virtualmente, certo? Quem tiver condições de acesso à internet pode acessar virtualmente a visitação ao Museu José Antônio Pereira, né? Olha só, é uma modalidade legal da gente estar conhecendo nesse momento que não podemos estar visitando locais publicamente, ao Museu José Antônio Pereira. Museu das Culturas Dom Bosco, mais conhecido como Museu do Índio. Ele foi inaugurado em 1951 pelos padres salesianos. Hoje, ele está localizado no Parque das Nações Indígenas, certo? É um museu que tem uma importância muito grande pelo seu acervo, né? Pelas peças que estão lá. Tem um material muito importante para a educação, para o conhecimento, ok? Então, muitas escolas fazem visitação a este local. No momento, isso não vem acontecendo pelo fato da situação que estamos. Mas, normalmente, né, isso acontece com visitação de escolas, famílias também visitam, os pais levam os filhos, quem tiver condições de acesso, de chegar até ao Parque das Nações, vale a pena visitar, né? É um lugar muito legal de se conhecer, de conhecer a história do povo indígena, né? Das etnias que fazem parte aqui do nosso estado de Mato Grosso do Sul, é muito importante. E o Museu de Arqueologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Esse museu está localizado no prédio que é do antigo fórum daqui de Campo Grande, que fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, certo? Esse museu, ele valoriza a cultura pela investigação, documentação, com objetivos científicos, né? É um museu bem interessante também de ser conhecido, de ser visitado em momentos que forem propícios para esse acontecimento, certo? Então, o que a gente pôde aprender com essa aula de hoje? Que existem muitos lugares na nossa cidade que trazem uma bagagem, uma história para contar, né? Então, a gente às vezes olha uma rua, às vezes olha um prédio e não sabe que ali tem toda uma história, tem todo um acontecimento que vem desde lá de muito tempo atrás, né? Então, às vezes, eu posso pesquisar, eu posso ir atrás, eu posso conversar com pessoas da minha família, perguntar, e posso ficar sabendo de coisas incríveis sobre a história dos prédios, dos lugares da minha cidade, certo? Eu espero que vocês agora, quando passarem por esses lugares que a Pro mostrou, possam olhar e ver e falar, puxa, olha só, agora eu conheço um pouquinho da história desse lugar, né? Isso é bem interessante, a gente conhecer a história do local onde a gente vive, ok? Espero que tenham gostado, adorei estar com vocês e até uma próxima. Um beijo da Pro e Nayá.